Aí. Eu saúdo os semeadores com a paz do Senhor, amém. Aqui quem fala, professor Edilson, né? Hoje, Recife, 28 de maio de 2001, né? A aula de hoje, que é a 14ª aula, né? Que é a volta, né? De Zerubabel, a volta de Zerubabel. Nós vamos dar essa aula hoje, né? E eu peço aí aos queridos, né, alunos, você que possa interagir conosco, né? Para que assim nós possamos aprender junto em nome de Jesus, amém? O texto básico dessa lição, né, eu quero só dar para vocês aí lerem em casa para ganhar tempo, né, que é em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 17, 19, Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 6, né, e aí tem também o capítulo 20, versículo 22, Ageu, capítulo 1, né, ao 2, capítulo 1 e 2, versículo 23, Zacarias, capítulo 4, de 1 ao 10, e Mateus, capítulo 1, do 1 ao 12, né? E o versículo-chave dessa lição hoje, né, Ageu, capítulo 9, capítulo 2 e versículo 9, né, que eu vou ler, né, para aí para os amados ficar ouvindo, amém? Que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, né? E neste lugar darei a paz, o Senhor dos exércitos. Bem, então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho a história de Zorobabel. Zorobabel foi um líder israelita mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, né? Que teria liderado o retorno do primeiro grupo de, né, judeus exilados que se encontravam, né, no cativeiro babilônico. Fato histórico, né, o ocorrido após 539 a.C., quando o rei Ciro II da Pérsia havia ocupado a Babilônia. O significado de Zorobabel. A origem de seu nome é incerto, né? Talvez venha do acardeono Zerobabeli, né? Que talvez significa semente da Babilônia. No livro de Ageu, Zorobabel é chamado de governador de Judá. A expressão a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu fiz um resumo, né, e a gente vamos aprender, amém? Vamos lá. Será maior que a da primeira. Vem de Ageu 2:9, o que a gente acabamos de ler, que fala sobre a construção do segundo templo em Jerusalém. Os israelitas estavam desanimados, porque o segundo templo não era tão bonito como o primeiro. Mas Deus prometeu que teria Deus prometeu que teria uma glória maior. A glória de Deus não depende de riquezas natural, né? Uma riqueza material.
E nós vamos conhecer isso, nós vamos aprender o porquê, né? A casa, como aparece em algumas contradições, era o templo de Deus em Jerusalém. O primeiro templo tinha sido construído por Salomão, no auge do poder de Israel, né? O edifício era gigantesco e magnífico, cheio de decorações e construído com os materiais mais caros. Mas alguns séculos mais tarde, o templo foi destruído por quem? Por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E os israelitas foram levados para o exílio, né, cerca de 70 anos, né, depois os israelitas voltaram para a sua terra e dedicaram construir um novo templo. Né, depois de 70 anos, eles voltam, né, para a sua terra e decidiram construir um novo templo, né? Mas agora ele não tinha os recursos, né? Não tinha talvez dinheiro, não tinha os recursos para construir, né, um templo grande, um templo, né? Mas eles fizeram o quê? Para construir um templo tão belo como o primeiro. Ele não tinha recurso para construir um templo tão belo como o primeiro, né? Um templo bonito como o primeiro. O novo templo teria de ser mais pequeno e mais simples. Isso desanimou o povo, né? Desanimou o povo e a construção ficou parada bastante tempo por causa disso. Está lá em Esdras, capítulo 3, versículo 12, né? Vamos lá ver. Esdras, capítulo 3, versículo 12, que diz assim, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já ídolos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, né? Tá aí lá em Esdras. E então Deus fez o quê? Deus enviou o profeta Ageu. Deus enviou o profeta Ageu, né, naquele lugar, para o quê? Para motivar o povo. Para motivar o povo ao quê? A completar a construção do templo. Deus sempre, né, manda alguém aí para dar aí uma força, né? Deus sempre manda alguém para falar para o seu povo. Deus sempre está levantando alguém. Deus prometeu estar com eles. Está lá em Ageu, capítulo 2, e versículo 3 e 5. Vamos lá ler também. Ageu, capítulo 2, versículo 3 e o 5. 3 e o 5. Diz assim: quem dentre... Deixa eu ver. Ageu, capítulo 2, versículo 3 e o 5. Diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, pois, ser forte, Zerubabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadak, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra,
ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temas, né? Não temas. Então está aí, né, o capítulo 2, versículo 3 e 5 de Ageu. Né? O templo era o quê? Era um símbolo da presença de Deus, irmãos. Né? Vocês aí que estão me assistindo, né? Aqui está se referindo que o templo era o quê? Era o símbolo da presença de Deus na vida daquele povo, né? Entre o povo de Israel. Então, e mesmo sendo mais pequeno, né? O segundo templo teria o quê? Teria uma glória maior que o primeiro. Que pensa, né? Que negócio tremendo, né? A glória da segunda casa, né? A glória da segunda, a glória do primeiro templo era o quê? Era sua riqueza material. Veja só, a glória do primeiro templo era sua riqueza material e seu aspecto imponente. Poucos edifícios da antiguidade foram o quê? Foram tão grandes, nem tão ricamente de acordo, né? Mas todo o dinheiro do mundo pertence a quem? A Deus, né? A riqueza do edifício não era o quê? Não era o mais importante, né? As pessoas botam aí importante o quê? O dinheiro, a riqueza na frente. Mas sabendo disso, que isso não é importante. Não é tão importante. Ageu capítulo 2, versículo 8, 9. Vamos lá? Que diz assim, Ageu capítulo 2, 8 e 9, que diz assim: minha é o quê? A prata. Meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos. Porque tudo pertence a Ele, irmão. Tudo pertence a Ele. O ouro, a prata, tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Ele diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Veja o que ele está dizendo. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, está aí, né, que neste lugar darei a paz. O significado final, o completo desta promessa, só se realizou por meio de quem? De Jesus Cristo, que visitou muitas vezes esse templo reconstruído 500 anos mais tarde. E o tema, né, da grande passagem de Paulo sobre a paz com Deus. Né? A gente também vê aqui, vamos lá, o segundo templo. O segundo templo teria uma glória maior. Por quê? Por que a glória maior? Deus iria agora o quê? Abençoá-lo. Você entendeu? Diz assim, que o segundo templo teria uma glória maior. Por quê? Porque Deus iria o quê? Abençoá-lo. Ali Deus iria o quê? Revelar sua glória. A glória do segundo templo seria o quê? Espiritual e não material. Seria agora o quê? Seria uma glória espiritual, algo que não se corrompe com o tempo, né?
Então, é essa glória que Deus aí, né, quer derramar, vamos dizer assim, sobre nossas vidas. E diz assim também que alguns séculos depois da construção do segundo templo, esse edifício recebeu o quê? Uma mensagem, uma pessoa muito importante. Quem? Jesus. Jesus. O templo tinha o quê? Passado por muitas reformas, mas os alicerces eram os mesmos. Eram os mesmos, né? Lançado no tempo do profeta Ageu. O segundo templo teve a honra da presença do Salvador do mundo. Veja, irmão, que coisa, né? Que bênção, né? O segundo templo, né? Eu quero que você preste atenção, que diz assim, o segundo templo teve, né, a honra da presença do Salvador do mundo, que é Jesus Cristo, né? A presença de Jesus é muito mais importante do que riqueza material, né? É muito mais importante, né? Fama ou beleza, né? Todos os bens materiais do mundo não valem nada em comparação com a salvação em Jesus, né? Por causa de Jesus, a glória do segundo templo foi maior do que a glória do primeiro, né? Aleluia. Que Deus, né, irmão, assim abençoe a cada um. Eu quero deixar aqui só uma pergunta, tá certo? Só uma pergunta. Que diz assim: por que os israelitas estavam desanimados com a construção do segundo templo? Porque os israelitas estavam desanimados com a construção do segundo templo. Amém? Então que você possa aí contemplar, né, que você possa também, né, aí compartilhar, né, fazendo aí, respondendo, tá certo, a pergunta, tá certo? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus, amém?